Nesse vídeo vamos falar sobre a magia por trás de todas as imagens e formas desta palavra magia, o que tudo isso significa, qual é a essência da magia. A magia está em todos os lugares que você olha, seja em você mesmo ou fora do mundo, em qualquer lugar que o conhecimento encontre seu limite. Digamos que a magia assume o controle. Se um mágico lhe contou o truque de antemão, não haverá mágica na performance. Então a primeira e mais importante verdade a saber sobre a essência da magia é que ela aponta diretamente para o que é sombrio e desconhecido. Há uma magia com um K, magia com um coelho, feitiços mágicos, magia em um esquema de marketing, magia e magia de propaganda em histórias e mitos desde os tempos do memorial e até os dias atuais com Harry Potter. Há tantas ideias em todo espaço e tempo relacionadas à magia, mas a magia do vídeo será vista de uma maneira que a maioria deixa em o escuro. Ao brincar na superfície com o mágico, perde a profundidade de sua essência. As crenças, as religiões, os cristais, todos esses são formas criadas que têm uma certa magia para eles. Mas como qualquer religião, qualquer placebo, qualquer coisa criada, a magia desaparece. Tudo o que resta são essênios vazios, palavras, mantras, imagens, crenças e pedras. Magia, esta magia que estamos prestes a explorar, não deve ser descrita como mágica, enquanto este adjetivo é uma sombra de magia, é não a ideia fofa que muitos colocam em torno disso, porque a verdadeira magia não está aqui para fazer você se sentir bem, torná-lo capaz de usá-la contra os outros ou usá-la para seu próprio benefício, mas sim para perceber toda a sua essência. É confortável ser o mágico fazendo truques para os ignorantes, sabendo a ordem que engana os tolos, e os tolos adoram ser enganados porque é divertido ser surpreendido, especialmente de uma forma ordenada. O mágico sabe como atuar e o consumidor sabe que o mágico está apenas usando um truque para enganar a realidade, mas quando a magia não é ordenada pelo humano, mas realizada em outro lugar, bem, então não estamos brincando com coelhos, sem chapéus, sem feitiços mágicos divertidos para lançar no que você deseja ser, sem placebo para si mesmo, porque em toda a essência da magia, nada disso é necessário. Nós exploraremos várias entradas pessoais de Carl Jung no Livro Vermelho durante sua experiência visionária ativa, aquela jornada interior que levou a toda a sua psicologia. Veremos a magia no mundo e a magia no espírito, e o que nós, como indivíduos, no meio de tudo isso, atuar e ser executado pode fazer isso. Então vamos começar esta jornada no Livro Vermelho enquanto exploramos a essência da magia. Começo com a magia da palavra, porque será a nossa ponte da magia externa que engana os ignorantes, ego para a magia interior que engana a alma ignorante. Agora, o que pode ser tão mágico nas palavras? Elas parecem bastante simples, todos as usam. Onde está a magia? Quando você realmente pondera sobre isso, você percebe que não há mundo como o conhecemos sem palavras. Isso é espelhado pela primeira linha de João no Novo Testamento, onde ele afirma no início que era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todos nós ouvimos o mágico dizer abracadabra, e é esta palavra que significa algo como eu criarei. Enquanto falo através da palavra, religião forma governo, forma famílias, valores e moral. Através da palavra existe ciência e tecnologia, e sem ela não há nada. Sem a palavra não há conceito como leis de livros de dinheiro. A vida moderna como a conhecemos. Tente seriamente imaginar um mundo sem a palavra. As palavras são instrumentos mágicos poderosos. Às vezes, embora mágicos, esse instrumento poderoso pode ser usado contra os ignorantes. Posso dizer uma palavra e fazer com que alguém haja de uma certa maneira fora de sua vontade consciente. Um líder pode usar suas palavras para mover milhões de pessoas. Os anunciantes sabem o quão importante a palavra é para a consciência, não apenas na superfície, mas profundamente. As camadas da psique. Jung conhecia especialmente o poder da palavra e como as palavras podem penetrar profundamente. Se você ler o trabalho de Jung, notará que ele deixa muito latim e grego ao lado do inglês. À primeira vista, você pode não entender, mas se nossa psique é primordial e mantemos todo esse passado em nós, então certas palavras podem invocar quase como um feitiço a essência dessa palavra em nós, mesmo que não seja conscientemente conhecida pelo sujeito. Essa ideia de magia é espelhada por Jung pouco antes dos encantamentos, capítulo do Livro Vermelho, enquanto ele instrui a cantar encantamentos da maneira antiga que tem aquele efeito mágico no ser de alguém. Palavras, enquanto vazias em si mesmas, têm um poder de criar no mundo, e isso é magia, uma magia poderosa que todos nós usamos e nos acostumamos todos os dias. Então o mundo neste lado da magia foi explorado, mas eu disse que a palavra é uma ponte para o outro lado da magia. Então há mais alguma coisa que você possa pensar além do sujeito disposto que usa a palavra. Esse pensamento irá dirigir-me em direção a essa ideia antiga do Logos. Todos concordamos que nossos sonhos contêm informações pessoais e coletivas ou inteligência que é experimentada por um sujeito quando cai naquele espaço do inconsciente. Que lugar dentro e dentro de um sonho,
todos concordamos, contém imagens e palavras e não apenas os sonhos contêm palavras, mas insights e intuições que também surgem e, claro, não sou eu quem sonha ou deseja uma intuição ou insight, nem é outra pessoa que deseja isso em mim, mas é o outro, digamos, a alma ou o inconsciente que é fazendo a vontade. Veja uma imagem ou palavra tanto como meios nos quais o desconhecido pode ser conhecido se o inconsciente usa um sonho ou um insight repentino ou intuição para interagir com o indivíduo. O consciente contém uma ou ambas as imagens e palavras, então poderemos ver como este é um meio ou instrumento usado pelo inconsciente. A palavra ou imagens não são a magia, mas a magia que se pode dizer é realizada através desses instrumentos e isso está nos facilitando o lado negro da magia de lado. Poucos se aventuram, é fácil colocar no chapéu e agite a varinha para tornar-se um lobo que reza sobre as ovelhas ou observe outro acenar uma varinha a uma ovelha para ser atacada, mas ovelhas e lobos são defesas do indivíduo, o ego em resposta ao medo, e o medo é apenas um instinto natural para qualquer coisa desconhecida. Então, para se livrar da ignorância e remover o medo que a magia está por trás disso requer um mergulho na escuridão, porque a verdadeira magia reside nela. Na introdução do Livro Vermelho, e uma história interessante é compartilhada sobre este ponto. Em 1912, Ludwig Starr, um professor de química experimental, publicou o trabalho intitulado Magia. Como um cientista experimental embarcou em autoexperimentações em 1901, começando com a escrita automática. Uma série de personagens apareceu e ele descobriu que não precisava mais de WR para conduzir diálogos com eles. Ele também induziu alucinações acústicas e visuais. O objetivo de sua empresa era para usar sua autoexperimentação para fornecer uma explicação científica da magia. Ele argumenta que a chave para a compreensão da magia está nos conceitos de alucinações e da consciência subjacente, assim como as experiências de Jung ao longo de sua imaginação ativa e todos os nossos sonhos, insights e intuições. O cientista Levick afirma sobre a consciência, e nesta realidade cada pessoa que assiste a este vídeo é capaz de acessar a essência da magia, porque essa consciência subjacente é a essência na qual todos nós compartilhamos, é a água em que todos nadamos, mas como um peixe que está contido nele não pode ser diferenciado e, portanto, é difícil de ver. Então tudo isso leva à nossa primeira entrada no Livro Vermelho, onde Jung está em reflexões sobre sua imaginação ativa que ele teve com um anacoreta, um pai do deserto. Chegará a um pequeno segmento dentro deste ato de imaginação em breve, mas pelo que acabamos de dizer, acredito que é melhor ir direto ao comentário de Jung sobre a entrada intitulada O Anacoreta, que ele escreve: a escrita está diante de você, sempre permanece a mesma se você acredita em palavras, mas se você acredita em coisas em cujos lugares onde apenas as palavras permanecem, você nunca chega ao fim, e ainda assim você deve seguir uma estrada sem fim, já que a vida flui não apenas por um caminho finito, mas também por um caminho infinito. Mas o ilimitado deixa você ansioso, pois o ilimitado é medroso e sua humanidade se rebela contra ele. Consequentemente, você busca limites e restrições para não se perder caindo no infinito. A restrição torna-se imperativa para você. Você clama pela palavra que tem um significado e nenhum outro para que você escape da ambiguidade sem limites. A palavra se torna seu Deus, pois ela te protege das inúmeras possibilidades de interpretação. A palavra é protetora contra os diamantes do sem fim que te atacam a alma e querem te espalhar aos ventos. Você foi salvo. Se pudesse finalmente dizer isso é isso, e só que você fala a palavra, e o ilimitado foi finalmente banido. Por causa disso os homens buscam e fazem palavras com isso. Se você ainda não percebeu, há uma conexão entre a palavra e a ordem, ambos são um, assim como os números ordenam o mundo físico. As palavras ao lado das imagens ordenam o mundo espiritual consciente. Quando estudei a atmosfera para me tornar um meteorologista, e como, em minha completa ignorância sobre qualquer coisa psicológica ou espiritual, meu coração começou a se abrir para o desconhecido, eu conhecia um pouco de magia externa, mas esta compreensão daquela ordem obscura e oculta do mundo para a natureza e testemunhá-la em as forças atmosféricas lentamente me levaram direto para dentro de mim mesmo. Para a magia, não há nada de especial no número da palavra nas próprias imagens dos sonhos, mas quando você olha como ele é usado e usado por outra coisa fora do homem, você percebe porque a essência da magia é difícil para explorar. Quando comecei a olhar para isso, toda a minha realidade estava de cabeça para baixo e eu não conseguia mais viver essa mentira. Infelizmente, a maioria, inclusive eu mesmo, até que percebi que o outro não pode abandonar suas palavras. Toda crença requer uma palavra, então toda religião, ideologia, tipo de personalidade, identidade de gênero, qualquer coisa que alguém se apegue é baseado em palavras, e claro, como Jung disse no comentário, eles se apegam a isso porque é seguro,
Como eu disse antes, o medo é exatamente o que alguém ignora, então sempre que você se deparar com o desconhecido que o instinto do medo deveria se deparar com o medo é lindo porque se há uma situação que requer nossa atenção o medo para, ele chama a atenção do indivíduo consciente de sua alma e esse é esse lado lindo e você quer toda essa atenção de você. E de sua alma agir se for necessário, mas se não for nada perigoso se for injusto justificado, então a pessoa está deixando o medo assumir o controle, é parar, desviar completamente a atenção deles e distorcer tanto o indivíduo consciente quanto o inconsciente, então com a palavra vem um alívio do medo. Mas isso apegar-se à palavra por causa do medo mantém alguém longe de qualquer magia verdadeira, mas sem quaisquer palavras ou imagens, assim como sem números não se pode aprender esse potencial oculto, é verdadeiramente um instrumento mágico tanto para o ego quanto para o mundo e para a alma e o espírito e continuaremos com a natureza dinâmica da palavra ao nos juntarmos a Ion em seu verdadeiro ato de imaginação com o anacoreta música no deserto. O eremita em Yong discute a leitura de um livro e se as palavras permanecem as mesmas ou mudam ao lê-lo várias vezes, Yong afirma, como muitos de nós, que as palavras não mudam e o livro é sempre o mesmo, a abordagem mundana egoísta das palavras, o anacoreta embora tenha outra opinião, Yong está confuso sobre o que o anacoreta, o eremita religioso, faz o dia todo sozinho em o deserto pergunta a ele de novo me perdoe minha curiosidade é grande com o que você então se ocupa você é uma criança. Para começar você vê que estou lendo e depois mantenho regular horas, não consegui ver absolutamente nada com que você pudesse se ocupar aqui, você deve ter lido este livro de capa a capa com bastante frequência e se são os evangelhos, como suponho, então tenho certeza de que você já os conhece de cor, quão infantil você fala, com certeza você sabe que se pode ler um livro muitas vezes, talvez você quase o saiba de cor e, no entanto, pode ser que, quando você olha novamente para as linhas à sua frente, certas coisas pareçam novas ou mesmo novos pensamentos lhe ocorram que você não tinha antes de cada palavra. A palavra pode funcionar produtivamente em seu espírito e, finalmente, se você deixou o livro uma vez por uma semana e o retomou depois que seu espírito experimentou várias mudanças diferentes, então uma série de coisas surgirão em você. Tenho dificuldade em entender isso, o livro permanece o mesmo certamente uma matéria maravilhosamente profunda sim até mesmo divina mas certamente não rica o suficiente para preencher incontáveis anos você é surpreendente como então você lê este livro sagrado você realmente sempre vê apenas um e o mesmo significado nele de onde você vem de você é realmente um pagão, eu imploro, por favor, não use isso contra mim se eu leio como um pagão, deixe-me falar com você, estou aqui para aprender com você. Considere-me um estudante ignorante, o que sou nesses assuntos, se eu ligar você a um pagão, não tome isso como um insulto eu costumava ser um pagão exatamente como você, pois me lembro bem, portanto, como posso culpá-lo por sua ignorância, obrigado por sua paciência, mas é muito importante para mim saber como você leia e o que você tirou deste livro sua pergunta não é fácil de responder é mais fácil explicar as cores para uma pessoa cega você deve saber uma coisa acima de tudo uma sucessão de palavras não tem apenas um significado mas os homens se esforçam para atribuir apenas um único significado à sequência de palavras, a fim de ter uma linguagem inequívoca, o esforço é mundano e restrito e pertence à camada mais profunda do plano criativo divino nos níveis mais elevados de percepção dos pensamentos divinos. Você reconhece que a sequência de palavras tem mais de um válido significando apenas para quem tudo sabe, é dado conhecer todos os significados da sequência de palavras, cada vez mais tentamos captar mais alguns significados, podemos ver para onde o anacoreta estava levando o Yong, se olharmos para a neurociência moderna, temos a capacidade de transformar ondas cerebrais em palavras provando que a natureza espiritual ou essência que preenche a palavra se as palavras fossem reais ou eternas em si só haveria uma linguagem se você permanecesse fixo nas palavras você está preso e desapareceu para o mundo e será enganado pela ignorância de alguém mas se você vir a beleza e o propósito da palavra, bem como a capacidade de ela ser, digamos, elevada pelo espírito, a alma, então alguém está no caminho para a verdadeira essência da magia, continuaremos no livro vermelho como outra entrada importante explorada neste ato de imaginação, veremos não apenas a palavra surgir novamente, mas também a ideia de magia externa ou científica e magia interna ou espiritual, esta ativar a imaginação está com uma figura antiga que se pode chamar de personificação do Oriente Yong simbolizando o Ocidente fala com a figura do Oriente cujo nome é Esbar sobre a realidade do pôr do sol enquanto Tear acredita que o sol se põe no mar de uma forma bastante mítica abordagem para isso Yong diz a ele a realidade do espaço que é que o sol não está indo para o mar,
mas fica no espaço interminável do próprio espaço e ele não gira em torno de nós, mas nós giramos em torno dele. Essa verdade enfurece ao bar como entramos em cena, senhorita verme miserável, onde você mamou esse veneno, ó Izar, o mais poderoso. O que você chama de veneno é ciência em nosso país, somos nutridos por isso desde a juventude e pode ser uma das razões pelas quais não florescemos e permanecemos adequadamente tão anão quando vejo você. No entanto, parece-me que estamos todos um pouco envenenados. Nenhum ser mais forte jamais me derrubou, nenhum monstro jamais resistiu à minha força. Mas seu verme venenoso que colocou em meu caminho me prejudicou até o amanhã. Seu veneno mágico é mais forte que o exército de Tiamat. Ele jaz como se estivesse paralisado, estendido no chão. Você que Deus ajude, aqui jaz seu filho cortado pela mordida da serpente invisível em seu calcanhar. Ah, se eu tivesse te esmagado quando te vi e nunca mais ouvi suas palavras. Oh, elas são grandes e úteis. Se eu soubesse que meu conhecimento iria derrubá-lo, eu teria segurado minha língua. Mas eu queria falar a verdade que você chama de veneno. A verdade é veneno. Verdade ou é verdade? Veneno. Nossos astrólogos e os padres também falam a verdade, mas a deles não age como veneno. Ah, a noite do bar está caindo e vai esfriar aqui em cima. Não vou buscar a ajuda de Melet Itbe e me responda. Mas não podemos filosofar aqui. Entre todos os lugares sua condição miserável exige ajuda. Eu digo a você, deixe estar. Se eu morrer esta noite, que assim seja, apenas me dê uma resposta. Receio que minhas palavras sejam fracas. Se quiserem curar, elas não podem causar algo mais grave. O desastre já aconteceu, então me diga o que você sabe. Talvez você até tenha uma palavra salvadora que neutralize o veneno. Minhas palavras, ó, a mais poderosa, são pobres e não têm poder mágico. Não importa o que fale. Não duvido que vocês sejam padres de relações públicas. Falem a verdade, é certamente uma verdade só que vai contra nossa verdade. Existem dois tipos de verdade, me parece ser assim. Nossa verdade é aquela que vem até nós do conhecimento das coisas exteriores. A verdade do seu sacerdote é aquela que vem até você das coisas interiores. Essa foi uma palavra solitária. Tenho sorte que minhas palavras fracas tenham aliviado você. Ah, se eu soubesse muitas mais palavras que pudessem ajudá-lo. Agora está frio e escuro, faça um fogo para nos aquecer. Faça isso, pois pode ajudar. O fogo sagrado me aquece. Agora me diga, como você fez um fogo tão rápido e misterioso? Tudo que eu preciso são fósforos. Olha, são pequenos pedaços de madeira com uma substância especial na ponta. Esfregando-os contra a caixa produz um fogo que é surpreendente. Onde você aprendeu isso? Arte. Todo mundo tem combinações. De onde eu venho, mas isso é o de menos. Nós também voamos com a ajuda de máquinas úteis. Você pode voar como pássaros. Se suas palavras não contiverem uma magia tão poderosa, eu diria que você estava mentindo. Eu certamente não estou. Olhar mentiroso. Eu tenho um relógio, por exemplo, que mostra a hora exata do dia. Isso é maravilhoso. É claro que você vem de uma terra estranha e maravilhosa. Você certamente vem das terras abençoadas do oeste. Você é imortal. Imortal. Não há nada mais mortal do que nós. O que você nem é imortal e ainda assim você entende tais artes. Infelizmente nossa ciência ainda não conseguiu encontrar um método contra a morte que então lhe ensinou tais artes. No decorrer dos séculos os homens fizeram muitas descobertas através da observação preciosa e da ciência do exterior coisas, mas esta ciência é a magia horrível que me aleijou. Como é possível que você ainda esteja vivo, embora beba deste veneno todos os dias? Nos acostumamos com isso com o tempo, porque os homens se acostumam com tudo, mas ainda estamos um pouco aleijados. Por outro lado, esta ciência também tem grandes vantagens, pois você viu que perdemos em termos de força, redescobrimos muitas vezes ao dominar a força da natureza. Não é patético ficar tão ferido da minha parte? Força da natureza. Eu deixo a força secreta para os conjuradores covardes e mágicos femininos. Se eu esmagar outro crânio para puxar, isso pararia sua terrível magia, mas você não percebe como o toque de nossa magia funcionou terrivelmente em você. Eu acho infelizmente você estava agora. Talvez você veja que não tivemos escolha, tivemos que engolir o veneno da ciência. Caso contrário, teríamos o mesmo destino que você, ficaríamos completamente aleijados se o encontrássemos desavisados e despreparados. Esse veneno é tão instrumental, forte que todos, mesmo os mais fortes e até os deuses eternos perecem. É por causa disso, se nossa vida nos é cara, preferimos sacrificar um pedaço de nossa força vital a nos abandonar à morte certa. Não acho mais que você vem do abençoado terras ocidentais. Seu país deve estar desolado, cheio de paralisia e renúncia.
Anseio pelo Oriente, onde a fonte pura de nossa sabedoria vivificante flui sem ciência, o espiritual é aleijado e envenenado pela magia externa e por instrumentos como palavras e sem o espírito, o razoável cientista é aleijado e envenenado pelo equilíbrio mágico interior, assim como a totalidade é a chave para a essência da magia e a maioria de nós, incluindo Jung no Oeste, ficamos presos ao exterior, mas não à verdadeira compreensão da magia sem o interior, então é aí que nós continuará no Livro Vermelho. No comentário à entrada intitulada Segunda Noite, Jung escreve: no mundo interior, não há explicação. Tão pouco quanto você pode explicar o CEA no mundo exterior, você deve finalmente entender seu propósito ao explicar, ou seja, para buscar proteção. Esta citação é expandida nas notas de rodapé dos rascunhos do Livro Vermelho de John, enquanto ele anuncia que você emprega a velha magia das palavras para se proteger através da superstição, pois você ainda é um filho impotente da velha floresta, mas podemos ver por trás de sua magia e ela se torna fraca e nada proteger você contra o caos que não seja a aceitação. Eu aceitei o caos e na noite seguinte minha alma se aproximou de mim. Quando você aceita o caos e não precisa se esconder atrás da palavra para proteção, mas sim manter essa palavra vazia e usada para seu verdadeiro propósito, então o medo que impede tudo da verdadeira magia começa a perder o controle. O medo, como eu disse, é um instinto natural para qualquer coisa desconhecida, então à medida que o indivíduo aceita seu ser não como algo fixo ou estável, mas sim caótico e desconhecido, então o medo lentamente desaparece e conforme a palavra desaparece, à medida que o medo desaparece, o inconsciente não está sob o controle do sujeito e de suas intenções, não é interrompido pelo instinto subjetivo do medo, mas tem espaço para revelar suas próprias intenções, suas próprias intuições, seus próprios insights e mais magia interior, em que em breve veremos nas próprias experiências de Jung. Então quando Jung aceitou o caos e quebrou seu medo para revelar as artes interiores, ele continuou sua iniciação na essência de toda magia. Na noite seguinte à entrada de Jung na aceitação do caos, sua alma lhe diz palavras. Palavras não fazem muitas palavras. Cale-se e ouça. Você reconheceu sua loucura e você admite isso. Você notou que todos os seus alicerces estão completamente irritados com a loucura. Você quer reconhecer sua loucura e recebê-la de maneira amigável. Você quer que ela aceite tudo, então aceite a loucura também. Deixe a luz da sua loucura brilhar e de repente ela surgirá em você. A loucura não deve ser desprezada e não deve ser temida, mas em vez disso, você deve dar vida a ela. Suas palavras são difíceis e a tarefa que você me atribuiu é difícil. Se você quiser encontrar caminhos, você também não deve desprezar a loucura, pois ela constitui uma parte tão grande da sua natureza. Eu não sabia disso, então fique feliz por poder reconhecê-la, pois assim você evitará se tornar sua vítima. A loucura é uma forma especial do espírito e se apega a todos os ensinamentos e filosofias, mas ainda mais à vida cotidiana, já que a própria vida é cheia de loucura e, no fundo, totalmente ilógica. O homem se esforça pela razão apenas para poder criar regras para si mesmo. A própria vida não tem regras. Esse é o seu mistério e sua lei desconhecida. O que vocês chamam de conhecimento é uma tentativa de impor algo compreensível à vida nesta aceitação da vida no caminho para a essência da magia. Jung é apresentado a realidade da loucura e não apenas que ela faz parte de seu ser, mas que ele deveria dar luz agora. Se pegarmos essa loucura para conectá-la ao tema do nosso vídeo mágico, veremos uma correspondência em quase todos os lugares que você vê magia. Você verá a loucura em sua essência. Mágicos convencionais como David Blaine e Chris Angel Houdini foram todos olham como um pouco loucos. Todo truque de mágica é pura loucura. Um rap vem fora de um chapéu. Desaparecimento de itens físicos. Sabendo a carta que você escolheu cortar um corpo ao meio, até mesmo o entretenimento segue essa ideia, já que podemos encontrar muitos exemplos como o chapeleiro maluco em Alice no País das Maravilhas. A propósito, o País das Maravilhas é o inconsciente coletivo de Jung. Não há dúvida de que a magia é a essência da loucura e que as operações mágicas ocorrem através da maldade. No comentário a esta entrada, Jung acrescenta que existem teias infernais de palavras, apenas palavras, mas o que são palavras? Seja hesitante com as palavras, valorize-as bem, tome palavras seguras, palavras sem pegadinhas, não tece-os um com o outro para que nenhuma teia surja, pois você é o primeiro que está preso neles, pois as palavras têm significado com as palavras. Você puxa o submundo, as palavras, as aves e o mais poderoso nas palavras. O vazio e a plenitude fluem juntos e eu adicionarei uma nota de rodapé incluída na seção que diz tudo, pois as palavras não são apenas palavras, mas têm
significados para os quais foram definidas para compreender isso e, especialmente, a nota de rodapé final, alguém seria chamado de louco porque é preciso loucura para ver que as palavras que são criadas pelos humanos têm a capacidade de fornecer um significado potencial oculto, mas nada disso pode acontecer se alguém estiver apegado às suas palavras. Como Jung diz neste comentário, nosso espírito tornou-se um passeio impertinente, um escravo das palavras criadas pelos homens e não mais da palavra divina em si. Então os indivíduos ficaram acorrentados às suas palavras, e portanto, acorrentados à magia, eles estão presos ao feitiço em sua própria ilusão, mas através de alguma loucura alguém permite que a palavra seja o que é e isso quebra as correntes quando alguém começa a usar a palavra para seu verdadeiro propósito e entra na escuridão sem expectativa ou medo. O indivíduo consciente e inconsciente começa a ver e experimentar a magia não apenas internamente, mas externamente. Além disso, ele não é mais movido cegamente por uma palavra, então outra pessoa não pode usar a palavra contra você. Muito a magia externa é revelada através deste processo e não são apenas palavras, mas também ninguém pode usar o medo para ganhar algo de você, enquanto tudo isso é sombrio e caótico e um tanto louco. Há uma beleza em tudo e não estou afirmando esta é uma tarefa fácil e é por isso que tantos permanecem fascinados pelo mundo. Jung em sua loucura continua a revelar como é a essência da magia ao receber 3 profecias sobre o futuro em um comentário interessante às profecias que recebe. Jung escreve: do inundando a escuridão o filho da terra trouxe minha alma, me deu coisas antigas que apontavam para o futuro, ela me deu 3 coisas: a miséria da guerra, a escuridão da magia e o dom da religião. Se você for inteligente você entenderá que essas 3 coisas pertencem juntos, esses 3 significam o desencadeamento do caos e seu poder, assim como também significam a ligação do caos. A guerra é óbvia e todos veem que a magia é sombria e ninguém vê que a religião ainda está por vir, mas se tornará evidente que podemos olhar para a conexão action entre guerra mágica e religião, mas para os propósitos deste vídeo vamos nos ater à magia e vemos Jung mais uma vez vincular a magia às trevas. Além disso, ganhamos uma visão sobre a essência da magia, digamos seu propósito e habilidade, e isso é tanto para afrouxar o poder de caos e amarrá-lo. Finalmente, também vemos outra sombra do que consiste a magia interior, especialmente à medida que se continua nas artes internas, e é algo que todos nós conectamos a ideia de magia que, sendo a profecia que Jung sente através da escuridão, o caos continua no livro vermelho, já que ele, como um iniciado, continua nas artes mágicas do interior, e este tema da magia interior ou espiritual é exatamente como as 3 entradas finais do segundo livro, do livro vermelho. Libra Secundis conclui que começaremos com Jung recebendo uma vara preta ou o que se pode chamar de varinha interna, então rapidamente circule de volta a palavra e por que ela foi enfatizada ao longo do vídeo e conclua com Jung encontrando um filimon mágico depois que Jung diz para sua alma: eu aceito o que você diz. Jung Sou responde: bem, então levante suas mãos e receba o que vem até você. O que é uma vara? Uma serpente preta. Uma vara preta em forma de serpente com 2 pérolas como olhos, uma pulseira de ouro em volta do pescoço. Não é como uma vara mágica, é uma vara mágica. O que devo fazer com magia é a vara mágica. Um infortúnio é magia. Um infortúnio sim para quem a possui. Isso soa como os ditados antigos: quão estranho você é, minha alma. O que devo fazer com magia? A magia fará muito por você. Tenho medo que você está despertando meu desejo, e mal entendido você sabe que o homem nunca para de desejar a arte negra e coisas que não custam nenhum esforço. A magia não é fácil e exige sacrifício, exige o sacrifício do amor da humanidade. Se ele pegar a vara de volta, não ser imprudente. A magia não exige esse sacrifício, ela exige outro sacrifício. Que sacrifício é que o sacrifício que a magia exige é consolação. Consolação, eu entendi você corretamente, entender você é indescritivelmente difícil. Diga-me, o que isso significa? Consolação é ser sacrificado. O que você faz? Quero dizer, o consolo que eu dou ou o consolo que eu recebo devem ser sacrificados. Ambos. Estou confuso. Isso é muito sombrio. Você deve sacrificar sem alma pelo bem do bastão preto, os soles que você dá e os soles que você recebe. Você está dizendo que eu deveria, não posso receber os soles daqueles que amo e não devo dar soles àqueles que amo. Isso significa a perda de um pedaço de humanidade e o que se chama de severidade consigo mesmo e com os outros toma o seu lugar. É assim que é. Faz a vara, exige o sacrifício. Exige o sacrifício. Posso fazer esse sacrifício por causa da vara. Devo aceitar a vara. Você quer ou não? Não posso dizer o que sei sobre a vara preta. Quem a dá para mim? A escuridão que está diante de você é a próxima coisa que vem até você. Você aceitará, oferecerá seu sacrifício. É difícil sacrificar para a escuridão.
Para a escuridão cega e o que um sacrifício que a natureza oferece consolo ela aceita consolo você arrisca uma palavra pesada que solidão você está me pedindo este é. O seu infortúnio e o poder do bastão negro com sombrio e cheio de boing você fala você está me moldando na armadura de severidade gelada você está apertando meu coração com uma capa de bronze, estou feliz com o calor da vida se eu sentir falta disso por causa da magia. O que é magia? Você não conhece a magia, então não julgue o que você está irritando. Magia, o que devo fazer com a magia? Eu não acredito nisso, eu não posso acreditar nisso, meu coração afunda e eu deveria sacrificar uma grande parte da minha humanidade pela magia, eu aconselho você a não lutar contra isso e acima de tudo não haja tão iluminado como se no fundo você não acreditasse em magia, como se fosse imensurável. Mas eu não posso acreditar em magia ou talvez eu tenha uma ideia completamente falsa disso, sim, deduzo que pelo que você está dizendo deixe de lado o seu julgamento cego e gesto crítico, caso contrário você nunca entenderá, você ainda pretende perder anos esperando, seja paciente, minha ciência ainda não foi superada já é hora de você superá-la, você pede muito, quase demais, afinal, a ciência é essencial para a vida. Vida científica, há pessoas que vivem sem ciência, mas para superar a ciência por causa da magia que é estranha e ameaçadora, você tem medo você, quer arriscar a vida, não é a vida que tem, apresenta esse problema, tudo isso me deixa tão atordoado e confuso, você não vai me dar uma palavra esclarecedora, então é consolo que você deseja, você quer a vara ou não, você rasga meu coração em pedaços. Eu quero me submeter à vida, mas como isso é difícil. Eu quero a vara preta porque é a primeira coisa que a escuridão me concede. Não sei o que esse bastão significa, nem o que ele dá, só sinto o que é preciso, quero me ajoelhar e receber esse mensageiro das trevas, recebi o bastão preto e agora o seguro é o enigmático em minha mão, é frio e pesado como ferro, os olhos perolados da serpente me olham cegamente e deslumbrantemente, o que você quer presente misterioso, toda a escuridão de todos os mundos anteriores, corvo junto em você, seu duro pedaço preto de aço, você é o tempo e o destino, a essência da natureza, dura e eternamente inconsolável, mas a soma de todas as misteriosas forças criativas, palavras mágicas primordiais, parecem emanar de você, efeitos misteriosos, tecem ao seu redor e que artes poderosas dormem em você, você me perfura com uma tensão insuportável, que caretas farão, você faz um terrível mistério, você criará você, trará mau tempo para tempestades frias, trovões, relâmpagos ou você tornará os campos frutíferos e abençoará os corpos das mulheres grávidas, qual é a marca do seu ser, ou você não precisa disso, seu filho do ventre escuro, você se contenta com a escuridão nebulosa, cuja concreção e cristal você é, onde em minha alma eu te abrigo em meu coração, deveria meu coração ser seu santuário seu santo dos santos, então escolha seu lugar, eu aceitei tensão esmagadora, que você traz com você, o arco dos meus nervos está quebrando. Eu peguei o mensageiro da noite. A magia mais poderosa vive nele, eu sinto isso e ainda assim não consigo colocar em palavras, o poder de pesadelo concedido a isso, eu quero rir porque tanta coisa se altera no riso e se resolve só aí, mas o riso morre em mim, a magia dessa vara é tão sólida quanto o ferro e tão fria quanto a morte, me perdoe, minha alma não quero ficar impaciente, mas parece-me que algo tem que acontecer para quebrar essa tensão insuportável, que veio com a vara, espere, mantenha seus olhos e ouvidos abertos, estou fechando e não sei por que às vezes é preciso estremecer diante do maior, inclino minha alma diante das forças desconhecidas. Eu gostaria de consagrar um altar para cada Deus desconhecido. Devo me submeter, o ferro negro do meu coração me dá um poder secreto, é como o desafio, e como o desprezo pelos homens, assim como Jung aceitou o caos, a ilimitação e a loucura deste desconhecido que ele era, apresentou a varinha interior, mas para recebê-la ele deve ganhá-la através de um sacrifício, e esse sacrifício é sem valor, é um sacrifício difícil para qualquer um oferecer, já que Jung diz que tem que doar um pedaço de sua humanidade, por isso não é fácil, pois sua entrada mostra, mas nem a magia, como J chama, é a mais poderosa, o mensageiro da noite. Então vemos que mesmo que o ego não tenha nada a ver com o desempenho da magia interior, que é, digamos, reservada para a alma, o espírito, o inconsciente, ela requer trabalhar a partir de um sujeito para se tornar e este trabalho, é muito mais profundo do que fechar os olhos e dizer que você aceita a escuridão, é uma purificação completa das atitudes,
crenças, inconsciente pessoal, até o fim incluindo a necessidade de conforto. A magia é um abraço completo e para que seja realizado é necessário todo o ser. Em comentário de Jung a esta entrada sobre o dom da magia, Jung fala para aqueles que não estão interessados em apenas dominar a magia do mundo exterior, realizando alguns truques, mas o caminho em relação à essência da magia. Ele escreve: há apenas um caminho e esse é o seu caminho, há apenas uma salvação e essa é a sua salvação. Por que você está procurando ajuda? Você acredita que a ajuda virá de fora, o que está por vir será criado em você e de você. Portanto, olhe para si mesmo, grande é o poder do caminho. O poder do caminho é tão grande que leva os outros para longe e os inflama. Você não sabia como isso acontece, portanto, é melhor que você chame esse efeito de magia mágica. É o trabalho dos homens sobre os homens, mas sua ação mágica não afeta o seu próximo, ela afeta você primeiro e somente se você resistir é que um efeito invisível passa de você para o seu vizinho. A primeira linha aponta para o caminho da verdadeira magia e é em si mesmo esse é o único caminho e por mais difícil que seja esse caminho, a beleza disso é que todos nós temos acesso a ele. Não apenas temos acesso a ele, mas é a coisa mais próxima de nós. Porque somos nós e como está em nós ninguém pode nos ensinar, nem podemos decidir como ou o que ele irá realizar. Também vemos na frase final outra dica de como a magia interior funciona. Jung diz que seu efeito mágico não afeta seu vizinho, mas você primeiro e somente através da realização dele, seus movimentos, sua realidade, sua natureza luminosa, um efeito invisível passa para os outros, mas a coisa mais importante a perceber é que toda a verdadeira magia começa e ocorre através de si mesmo. Tudo isso me lembra de outro símbolo que está conectado à magia. A magia da bola de cristal acontece na bola e a bola não realiza a magia, mas a magia é realizada através da bola, digamos, o espírito ou inconsciente que então através da alma anima imagens e palavras. Mas lembre-se de tudo, a magia e seu efeito acontecem no baile, os sujeitos sares e sem ela não há onde fazer magia. É por isso que o caminho para a verdadeira magia é através de você. Esta entrada é linda para quem ainda está comigo. Porque a palavra medo sacrifica a ordem potencial oculta e a maneira de testemunhar, participar da magia interior. Tudo se junta neste comentário ao ato de imaginação de Jung intitulado O Caminho para a Cruz. Ele escreve: ninguém se eleva acima de si mesmo, quem não virou sua arma mais perigosa contra si mesmo. Aquele que quer se elevar acima, ele mesmo descerá e se içará até si mesmo e se arrastará para o local do sacrifício. Mas o que deve acontecer a um homem até que ele perceba que o sucesso exterior visível que ele pode agarrar com suas mãos o desvia do sofrimento, que deve ser trazido à humanidade. Até que o homem desiste de satisfazer seu desejo de poder sobre seus semelhantes, e de querer sempre que os outros sejam iguais, quanto sangue deve continuar fluindo até que o homem abra os olhos e veja o caminho para seu próprio caminho, e a si mesmo como o inimigo, e tome consciência de seu verdadeiro sucesso. Você deveria ser capaz de viver consigo mesmo, mas não às custas do seu próximo. Alguém deve começar a deixar de ser infantil, seu desejo se satisfaz em você, você não pode oferecer uma refeição de sacrifício mais preciosa ao seu Deus do que você mesmo, sua ganância pode consumi-lo. Por isso canse a calma e você dormirá bem, e considerará o sol, cada dia como um presente. Se você devorar outras coisas e outras pessoas, sua ganância permanece eternamente insatisfeita, pois ela anseia por mais. O mais caro ela anseia por você e assim você compele seu desejo de tomar seu à sua maneira. Você pode pedir aos outros, desde que precise de ajuda e conselhos, mas não deve fazer exigências a ninguém. Nem desejar nem esperar nada de ninguém, exceto de si mesmo, pois seu desejo só se satisfaz dentro de você. Você tem medo de queimar em seu próprio fogo. Até que o homem desiste de satisfazer seu desejo de poder sobre seus semelhantes e de querer sempre que os outros sejam iguais, quanto sangue deve continuar fluindo até que o homem abra os olhos e veja o caminho para seu próprio caminho e a si mesmo como o inimigo e tome consciência de seu verdadeiro sucesso. Você deveria ser capaz de viver consigo mesmo, mas não às custas do seu próximo. Alguém deve começar a deixar de ser infantil, seu desejo se satisfaz em você, você não pode oferecer uma refeição de sacrifício mais preciosa ao seu Deus do que você mesmo. Sua ganância pode consumi-lo, por isso canse a calma e você dormirá bem e considerará o sol cada dia como um presente. Se você devorar outras coisas e outras pessoas, sua ganância permanece eternamente insatisfeita, pois ela anseia por mais. O mais caro ela anseia por você e assim você compele seu desejo de tomar seu à sua maneira. Você pode pedir aos outros, desde que precise de ajuda e conselhos, mas não deve fazer exigências a ninguém.
Nem desejar nem esperar nada de ninguém, exceto de si mesmo, pois seu desejo só se satisfaz dentro de você. Você tem medo de queimar em seu próprio fogo que nada o impeça de fazer isso, nem a simpatia de outra pessoa, nem a sua mais perigosa simpatia consigo mesmo, já que você deveria viver e morrer consigo mesmo quando a chama da sua ganância o consumir e nada resta de você, exceto este, então nada de você ainda estava firme. A chama na qual você se consumiu iluminou muitos, mas se você fugir do seu fogo cheio de medo, você queimará seus semelhantes e o tormento ardente de sua ganância não poderá morrer enquanto você não desejar a si mesmo. A boca pronuncia a palavra, o sinal e o símbolo. Se a palavra é um sinal não significa nada mais, se a palavra é um símbolo significa tudo. Quando o caminho entra na morte e estamos rodeados de podridão e horror, o caminho surge na escuridão e deixa a boca como o símbolo salvadouro. Palavra que conduz o sol ao alto. Pois no símbolo há a liberação da força humana presa, lutando com as trevas. Nossa liberdade não está fora de nós, mas dentro de nós. Alguém poderia estar preso do lado de fora e ainda assim se sentirá livre. Uma vez que rompeu os laços internos, certamente podemos obter a liberdade exterior através de ações poderosas, mas só podemos criar a liberdade interior através do símbolo. O símbolo é a palavra que sai da boca, que não se fala simplesmente, mas que surge das profundezas do eu como uma palavra de poder e grande necessidade e se coloca inesperadamente na língua. É uma palavra surpreendente, talvez aparentemente irracional, mas reconhecemo-la como um símbolo, uma vez que é estranha à mente consciente. Se aceitarmos o símbolo, é como se uma porta se abrisse levando a um novo sala cuja existência anteriormente não se sabia, mas se não se aceita o símbolo, é como se alguém passasse descuidadamente por esta porta e como esta é a única porta que leva às câmaras internas, deve-se sair para as ruas novamente exposto a tudo externo, mas a alma sofre grande necessidade, pois a liberdade exterior não lhe serve de nada. A salvação é um longo caminho que passa por muitos portões. Esses portões são símbolos. Cada novo portão é a princípio invisível. Na verdade, a princípio parece que deve ser criado, pois só existe se desenterrou-se a raiz de Springs. O símbolo, para encontrar a mandrágora, precisa-se do cachorro preto, pois o bem e o mal devem sempre estar unidos primeiro. Se o símbolo for criado, o símbolo não pode ser pensado nem encontrado. O mandri. Para encontrar a magia, você precisa do cachorro preto. O inconsciente o causa escuridão. Jung percebeu essa realidade da palavra, não apenas em suas próprias meditações, mas em suas sessões com sua paciência. Ele testemunhou aquele poder, que inesperadamente surgiu e se colocou no corpo de seu paciente língua. Ele percebeu que ela foi colocada lá por grande necessidade, e é por isso que tantos perdem a magia interior, porque essa palavra está lá, mas geralmente é ignorada, reprimida, projetada, não é olhada pelo indivíduo consciente. Assim, a operação mágica encerra o tri foi realizado pela metade, mas para completar a performance é preciso participar de seu ato, e isso não significa que você representa tudo o que surge para se tornar possuído e enfeitiçado, mas sim manter a atenção para o que realmente está acontecendo. Através disso você notará que a magia, a transformação psíquica se completa e leva, como diz Jung, para novos caminhos, novos portões, novos caminhos, novos significados, nova consciência, nova vida. Mas para ser capaz de manter essa atenção, é preciso ser capaz de abraçar o que é um equilíbrio complicado, e Jung percebeu o paradoxo. Isso o coloca em relação ao seu futuro, enquanto ele fecha este comentário com esta ideia: o futuro cresce em mim, eu não o crio e ainda assim o faço, embora não de forma deliberada ou intencional, mas sim contra a vontade e a intenção. Se quero criar o futuro, então trabalho contra o meu futuro, e se não quero criar, mais uma vez eu não tomo parte suficiente na criação do futuro e tudo acontece então ACC de acordo com as leis inevitáveis nas quais eu caio vítima. Os antigos inventaram a magia para obrigar o destino, eles precisavam dela para determinar o destino exterior. Nós precisávamos para determinar o destino interior e para encontrar o caminho que não conseguimos conceber há muito tempo. Considerei que tipo de magia teria que ser essa e no final não encontrei nada. Jung percebeu a situação em que estava, ele sabia que havia outra muito mais poderosa e inteligente nele, e se ele com sua própria opinião e crenças deseja seu futuro, então ele trabalha contra aquele outro, mas se ele não faz nada, então ele permanece desbotado. Os antigos não tinham nossa ciência. Aquela ciência que envenenou é a barra. Tão externamente eles estavam desbotados. Por exemplo, na doença sem ciência há um destino difícil para muitos. Através da magia da palavra somos capazes de mudar o destino.
Mas o destino interior, as depressões, aqueles presos no trauma, as ansiedades, os complexos, tudo isso precisa do uso da magia interior e sem ela bem você está internamente desbotado. Então isso nos leva ao capítulo final de Libra Secundis, o capítulo em que Jung conhece um mágico. Jung aprende tudo o que pode sobre magia, pegaremos na imaginação ativa, enquanto Jung busca conhecimento mágico. Garden Gate Fima, um velho mágico, como vai você? Eu chamo por ele, ele não me ouve, parecendo estar apedrejado pela morte, eu o sigo e pego o seu braço, ele se vira e me cumprimenta sem jeito e trêmulo, ele tem uma barba branca e cabelo branco fino e enrugado rosto e parece haver algo em seu rosto, seus olhos são cinzentos e velhos e algo neles é estranho, alguém gostaria de dizer vivo, eu sou bem estranho, mas o que você está fazendo aqui? As pessoas me dizem que você entende a arte negra, que eu sou interessado nisso, você pode me contar sobre isso? O que devo lhe contar sobre? Não há nada para contar, não seja antiquado, velho, quero saber que você era certamente mais culto do que eu, o que eu poderia lhe ensinar? Não seja mau, eu certamente não pretendo me tornar seu concorrente, só estou curioso para saber o que você estava fazendo e que mágica você estava realizando, o que você queria no passado. Ajudei pessoas aqui e ali que estavam doentes e desfavorecidas, o que exatamente você fez? Bem, eu fiz isso simplesmente com simpatia. Velho, essa palavra parece cômica e ambígua, então pode significar que você ajudou as pessoas expressando compaixão, ou supersticioso simpático significa bem, certamente teria sido os dois e isso é tudo que havia na sua magia. Havia mais, o que era isso? Me diga que não é da sua conta, você é impertinente em conhecer alguns, por favor, não leve a mal minha curiosidade. Recentemente, ouvi algo sobre magia que desperta meu interesse por essa prática antiga e então vim até você porque ouvi dizer que você entende a arte negra. Se a magia ainda fosse ensinada hoje na universidade eu teria estudado lá, mas a última faculdade de magia foi fechada há muito tempo. Não. O professor não sabe mais nada sobre magia, então não seja sensível e miserável, mas conte-me sobre sua arte, certamente você não quer levar os segredos com você para o túmulo. Tudo bem, tudo que você fará é rir de qualquer maneira, então por que eu deveria lhe contar alguma coisa? Será melhor se tudo for enterrado comigo, sempre poderá ser redescoberto mais tarde. Não consigo detectar nenhum outro significado tangível na magia, seus professores provavelmente conhecem da mesma forma, sim, mas o que você sabe sobre isso? Prefiro não dizer, não seja tão reservado, velho, caso contrário, devo presumir que você não sabe mais do que eu, considere isso como quiser, sua resposta sugere que você definitivamente entende mais sobre isso do que os outros, cara cômico. Como você é teimoso, mas o que eu gosto em você é que sua razão não o impede, esse é realmente o caso. Sempre que quero aprender e entender algo, deixo minha chamada razão em casa e dou o que quer que seja que estou tentando entender. O benefício da dúvida, aprendi isso gradualmente, porque hoje em dia o mundo da ciência está cheio de exemplos assustadores do oposto, caso em que você poderia se sair muito bem. Espero que agora não nos afastemos da magia. Porque você está tão determinado a aprender mais sobre magia? Se afirma que deixou sua razão em casa ou não consideraria a consistência parte da razão? Ao redor da casa e de volta à porta parece assim para você, porque você julga tudo do ponto de vista do seu intelecto. Se você abandonar a razão por um tempo, você também desistirá da consistência. Esse é um teste difícil, mas se eu quiser ser adepto em alguma coisa, suponho que devo me submeter ao seu pedido. Tudo bem, estou ouvindo o que você quer ouvir, você não vai me atrair, estou simplesmente esperando o que quer que você vá dizer e se eu não disser nada bem, então vou me retirar pouco envergonhado e pensar que Philemon é no mínimo a raposa astuta que definitivamente teria algo para me ensinar com isso. Meu garoto, você aprendeu algo sobre magia, terei que pensar nisso, devo admitir que isso é um tanto surpreendente, imaginei que a magia fosse um pouco diferente. Bem, isso mostra o quão pouco você entende sobre magia e quão incorreta é sua noção sobre ela. Se esse for o caso ou é assim que é, então devo confessar que abordo o problema de forma completamente incorreta. Deduzo pelo que você está dizendo que esses assuntos não seguem o entendimento comum nem a magia, mas você não me impediu de forma alguma, pelo contrário, estou ansioso para ouvir mesmo mais. O que eu sei até agora é essencialmente negativo. Com isso você reconheceu o segundo ponto principal. Acima de tudo você deve saber que a magia é o negativo do que se pode saber que também, meu querido Fon, é um conhecimento difícil de digerir e me causa uma grande dor. O negativo de pelo que se pode saber. Suponho que você quer dizer que não pode ser conhecido, não é isso que esgota meu entendimento?
Esse é o terceiro ponto que você deve observar, é essencial, ou seja, que não há nada para você entender bem. Devo confessar que isso é novo e estranho, então nada sobre magia pode ser entendido exatamente. Magia é precisamente tudo o que escapa à compreensão, mas então como o diabo é aquele que ensina e aprende magia, magia não deve ser ensinada nem aprendida. É tolo que você queira aprender magia, mas magia nada mais é do que engano. Cuidado, você começou a raciocinar novamente, é difícil existir sem razão e é exatamente assim que a magia é difícil. Bem, nesse caso, é um trabalho árduo. Concluo que é inevitável condição para o adepto que ele desaprende completamente sua razão. Temo que isso seja o que significa que os deuses são sérios, não tão sérios quanto você pensa. A razão declina com a velhice, pois é uma contrapartida essencial dos impulsos que são muito mais intensos na juventude do que na velhice. Você já viu jovens mágicos? Não, o mágico é proverbialmente velho. Você vê. Eu estou certo, mas então as perspectivas do adepto são ruins. Ele deve esperar até a velhice para experimentar os mistérios da magia. Se ele desistir sua razão antes disso, ele já pode experimentar algo útil mais cedo, o que me parece ser um experimento perigoso. Não se pode desistir da razão sem mais delongas, nem se pode simplesmente se tornar um mágico. Você arma armadilhas malditas. O que você quer, como magia, velho diabo, você faz. Eu tenho inveja da velhice irracional. Bem, um jovem que quer ser um homem velho e porque ele quer aprender magia e ainda assim não ousa fazê-lo pelo bem de sua juventude. Você é um terrível caçador de rede. Velho, talvez você ainda deva esperar alguns anos com mágica até que seu cabelo fique grisalho e sua razão afrouxe um pouco. Não quero ouvir seu desprezo, é estúpido o suficiente. Fui pego em seu quintal, não consigo entender você, mas a estupidez talvez fosse um progresso no caminho para a magia. Aliás, o que diabos você pretende alcançar com sua magia? Estou vivo como você vê outros velhos, os homens são muitos sim, mas você já viu quão bem, admito, não foi uma visão agradável. Aliás, o tempo deixou sua marca em você também, eu sei. Então o que lhe dá vantagem? Isso não atende exatamente aos olhos. Que tipo de vantagem não atende o olho? Eu chamo isso de magia. Você está se movendo em um círculo vicioso que o diabo leve a melhor sobre você. Bem, essa é outra vantagem da magia. Nem mesmo o diabo leva a melhor sobre mim. Você está começando a entender a magia, então devo presumir que você tem uma boa aptidão para isso. Obrigado, Philemon. Isso é o suficiente. Sinto-me tonto. Adeus. Enquanto vou manter meu próprio comentário rápido, há alguns pontos para destacar. Primeiro, Jung percebendo o corpo de Philemon no início, velho e enrugado, vê um vislumbre de seu interior como os olhos da janela para a alma, e como ele disse que eles estavam vivos, é aqui que a magia leva alguém. Em que consiste a magia? Também vemos que a magia não pode ser aprendida ou ensinada. Ela deve ser experimentada pelo indivíduo, como aprendemos anteriormente. Isso é assim que outro ponto a destacar deste ato de imaginação é um leve aceno ao ponto que mencionei algumas vezes neste vídeo, e é o fato de que todos nós temos acesso à magia. Todos podem ser mágicos e ninguém é mais mágico do que outro, apenas requer um trabalho difícil. Philemon, diz a Jung que a magia renasce em cada um de nós. Então, como Philemon forneceu a Jung alguns pontos sobre magia, ele realmente não disse muito. O que ele disse é que você deveria jogar fora o guru, os livros, a ciência, a razão, o entendimento, e por trás de tudo isso, como eu disse no início do vídeo, é onde reside a verdadeira magia, é o negativo do que se pode saber. Então com isso não vou acrescentar mais nada, porque o melhor dizer sobre a arte interior obviamente não é nada. O que incluirei antes de concluir o vídeo é o comentário do próprio Jung sobre o assunto. Ele fornece um belo resumo por conta própria sobre a ideia de magia. É um erro acreditar que existem práticas mágicas que se pode aprender. Não se pode entender a magia, só se pode entender o que está de acordo com a razão. A magia está de acordo com a irracionalidade que não se pode compreender. O mundo está de acordo não apenas com a razão, mas também com a irracionalidade. Mas assim como alguém emprega a razão para dar sentido ao mundo naquilo que é razoável, sobre isso se aproxima da razão, a falta de compreensão também concorda com a irracionalidade. Esse encontro é mágico e escapa à compreensão. Compreensão mágica é o que se chama não compreensão. Tudo que funciona magicamente é incompreensível, e o incompreensível muitas vezes funciona magicamente. Chama-se funcionamento incompreensível. De mágico, o mágico sempre me cerca, sempre me envolve, abre espaços que não tem porta, se leva para fora, onde não há saída. O mágico é bom e mau, e nem o bem nem o mal. A magia é perigosa, pois W concorda com a irracionalidade, confunde seduções e provoca. E eu sou sempre sua primeira vítima. Onde a razão habita, não há necessidade de magia.
Portanto, nosso tempo não precisa mais de magia, apenas aqueles sem razão precisam dela para substituir sua falta de razão, mas é completamente irracional. Reunir o que convém à razão com magia, uma vez que eles não têm nada a ver um com o outro, ambos se deterioram ao serem reunidos, portanto, todos aqueles falta de razão, com toda a razão, cai na superfluidez e desconsideram o homem racional de seu tempo, portanto, nunca usará magia. Uma nota de rodapé importante dos tipos psicológicos de Jung acrescenta que a razão só pode dar equilíbrio se a razão de alguém já for um órgão de equilíbrio. Como regra, o homem precisa do oposto de sua condição real para forçá-lo a encontrar seu lugar no meio. Mas é outra coisa para quem abriu o caos em si mesmo. Precisamos de magia para poder receber ou invocar o mensageiro e o comunicador do incompreensível. Reconhecemos que o mundo compreende razão e irracionalidade e também compreendemos que o nosso caminho precisa não só da razão mas da irracionalidade. Esta distinção é arbitrária e depende do nível de compreensão. Mas pode-se ter a certeza de que a maior parte do mundo ilude a nossa compreensão. Devemos valorizar igualmente o incompreensível e o irracional, todos, embora não sejam necessariamente iguais, em si mesmos, uma parte do incompreensível, no entanto, só é atualmente incompreensível e pode já concordar com a razão amanhã, mas enquanto não o compreendermos, permanece irracional na medida em que o incompreensível, de acordo com a razão, pode-se tentar pensá-lo com sucesso, mas na medida em que é irracional, são necessárias práticas mágicas para abri-lo. A prática da magia consiste em tornar compreensível o que não é compreendido, de uma maneira incompreensível. Uma vez que isso seria compreensível, mas surge de fundamentos incompreensíveis. Além disso, falar de fundamentos é incorreto, uma vez que os fundamentos coincidem com a razão. Nem se pode falar do infundado, uma vez que quase nada mais pode ser dito sobre isso. O caminho mágico surge por si mesmo se abrirmos o caos. A magia também surge. Podemos ensinar-nos o caminho que nos leva ao caos, mas não podemos ensinar magia, só podemos permanecer em silêncio sobre isso que parece ser o melhor aprendizado. Essa visão é confusa, mas é assim que a magia é onde a razão estabelece a ordem e a clareza. A magia causa confusão e falta de clareza. Outra nota de rodapé importante dos rascunhos do livro vermelho acrescenta a prática mágica, portanto, divide-se em duas partes. Primeiro, desenvolvendo uma compreensão do caos e segundo, traduzindo a essência no que pode ser entendido. E continua no comentário, é realmente necessário ter razão para a tradução mágica de o não compreendido emo compreensível, uma vez que somente por meio da razão o compreensível pode ser criado. Ninguém pode dizer como usar a razão, mas surge se alguém tentar expressar apenas o que significa uma abertura do caos. A magia é uma forma de viver. Se alguém tiver feito o melhor para dirigir a carruagem, então percebe-se que um outro maior está realmente dirigindo a operação mágica ocorre. Não se pode dizer qual será o efeito da magia, pois ninguém pode saber com antecedência, porque o mágico é o sem lei, que ocorre sem regras e por acaso. Então falar mais a condição é que se aceite totalmente e não se rejeite para transferir tudo para o crescimento da árvore. A estupidez também faz parte disso, que todos têm muito, e também a falta de gosto, que é possivelmente o maior motivo de incômodo, ocupa apenas uma pequena parcela de magia. Isso irá ofendê-lo. A idade e a experiência são necessárias. O desejo e o medo precipitados da juventude, bem como sua virtuosidade necessária, perturbam a interação secreta de Deus e do diabo, ou outro cego ou paralisado. E para finalizar esta sessão acrescentarei uma nota de rodapé final que descreve os pensamentos de Jung sobre a natureza arquetípica do mágico em seu trabalho. Tipos psicológicos. O mágico preservou em si mesmo um traço de paganismo primordial. Ele possui uma natureza que ainda não é afetado pela divisão cristã, o que significa que ele tem acesso ao inconsciente que ainda é pagão, onde os opostos ainda permanecem em seu estado ingênuo original, além de toda pecaminosidade, mas se assimilados na vida consciente produzem o bem e o mal com a mesma força primordial e, consequentemente, dionica. Então você vê que o mágico realmente tem um pé no inconsciente e um pé na consciência. O verdadeiro mágico é o eu. Na longa quantidade de material apresentado por todo, Jung e eu fizemos, foi apontar alguns sinais sobre sua realidade, e o mais importante, o sinal acima de tudo, é que o caminho para a magia espera por cada um de vocês, que não requer dinheiro, não requer mais ninguém. Você não pode aprender, nem pode enganar a natureza. Em magia sim, há sacrifícios necessários, mas se você perceber
O sacrifício. Humanos desistem de fazer parte do sistema do mundo, eles desistem de suas almas, de sua magia espiritual. Então o que é um sacrifício para o outro lado, além de trocar o que está morto pela magia da vida, está tudo lá e está apenas esperando por você. Chama isso de vermelho mágico. Olhe sua atenção e consciência, enquanto a magia pode se basear em algo, no passado ou no futuro. Você tem que lembrar que é sempre realizado no agora. Então se você não está aqui, a magia não existe. Um belo exemplo simples da magia que todos nós temos o acesso, foi explorado por cientistas interessados na realidade. Várias equipes de pesquisa ponderaram, se temos a capacidade de saber o que vai acontecer, antes que aconteça enquanto estamos apenas conversando por alguns segundos, e não é uma prova completa de profecia. Os estudos têm comprovado repetidamente que existe uma assinatura no cérebro, antes de ele sentir o que será sentido, se todos nós realizarmos essa mágica, sem nosso olhar caloroso. Isso levanta a questão de quais outras capacidades mentais ignoramos e o que podemos desenvolver, através desse olhar caloroso. Isso nos leva ao fim ou ao começo. Qual é a essência da magia? Esta revelação final é revelada a Jung anos após essas entradas que exploramos no vídeo. Ela é fornecida a Jung por uma figura chamada K que só é encontrada no vermelho. Jung, eu sei o que você precisa. Você precisa do meu mistério. Meu mistério é a essência de toda magia e isso é amor. Esse amor não é um coração adorável, amor em forma de bem-estar, mas cá está falando sobre a essência crua do amor. Então, como o amor é a essência da magia, bem, se o conflito é a separação ou divisão de opostos, então o amor é a união ou união de opostos. Unidade é amor e é apenas no centro onde isso pode acontecer, mas nunca se esqueça que você não pode unir o que primeiro não foi separado. A magia não pode acontecer com um indivíduo que precisa ou deseja algo específico, mas aberto ao bem e ao mal. A magia bela e feia não pode acontecer quando está acima e abaixo são separados. Isso só acontece na sincronicidade entre cada magia. Não pode acontecer sem o executor e o consumidor. Se o executor não está atuando para ninguém, se o executor não tem ninguém para consumi-la, então nada está no escuro e a magia só acontece no escuro e então a magia está no meio do paradoxo. Se alguém vive fora como os cientistas, há uma certa magia ganha, mas outra perdida e o mesmo para quem vive dentro. Mas o verdadeiro mágico, a verdadeira magia é aquela que está no meio e tudo que nós, como indivíduos, podemos fazer é círculo aquele fogo. A magia sempre esteve ligada a um círculo desde o início dos tempos, porque não há lógica na magia é circular, porque é um conjunto de direitos mágicos, realizados em torno de um círculo, digamos, dançando ao redor do fogo. Porque é naquele centro, onde o truque é realizado, e tudo o que os indivíduos podem fazer é participar dele, exceto e permitir que o caos surja, como é e sem a vontade de agir. Alimente o fogo, circule o fogo, não haverá magia, mas com o sujeito disposto não atuando, mas participando e o ato de tudo isso, então pode-se finalmente saber o que a essência da magia envolve você. Chama a psique de círculo mágico e o caminho está no meio. Agora, sem a necessidade de ninguém ou nada, você não pode testemunhar a magia sem o ego, nem realizá-la sem o espírito. À medida que o ego desenvolve a magia externa, a alma desenvolve a magia interna quando se percebe onde está a essência da magia, que estando no inconsciente, há uma realização do propósito do caos, requer que o sujeito consciente ajude em sua inconsciência, tornando-se consciente. Portanto, é magia, antes de sentir o que será sentido se todos nós realizarmos essa magia sem nosso olhar caloroso. Ele levanta a questão: quais são as outras capacidades mentais que ignoramos e o que podemos desenvolver, através desse olhar caloroso? Isso nos leva ao fim ou ao início. O que é a essência da magia? Esta revelação final é revelada a Jung anos após essas entradas, que exploramos no vídeo. Ela é fornecida a Jung por uma figura chamada K. Eu sei o que você precisa. Você precisa do meu mistério. Meu mistério é a essência de toda magia e isso é amor. Esse amor não é um amor adorável em forma de coração, um amor de bem-estar, mas cá está falando sobre a essência crua do amor. Então, como o amor é a essência da magia, bem, se o conflito é a separação ou divisão dos opostos, então o amor é a união ou união dos opostos. Unidade é amor e é somente no centro onde isso pode acontecer, mas nunca se esqueça que você não pode unir o que primeiro não foi separado. A magia não pode acontecer com um indivíduo que precisa ou deseja algo específico, mas aberto ao bem e ao mal. A magia bela e feia não pode acontecer quando acima e abaixo estão separados. Ela só acontece na sincronicidade entre cada um. A magia não pode acontecer sem o performer e o consumidor se o performer não está apresentando para ninguém. Se o performer
Não tem ninguém para consumi-la, então nada está no escuro e a magia só acontece no escuro, e então a magia está no meio do paradoxo. Se alguém vive lá fora, como os cientistas, há uma certa magia. Obrigado por assistir.